E você vê toda a tragédia que aconteceu lá no Noé. Então, para colocar aí diante dos irmãos, no capítulo 3, nós vamos ver, meus irmãos, de todo o propósito de Deus, desde esses princípios que começam agora. Agora você vê do pecado, aonde que vai chegar? A semelhança de Cristo. O alvo. Então nós temos a criação, a providência de Deus, o homem do pecado, o governo, a redenção, a santificação, a geração e a revelação. É a atividade divina, é o tema supremo do propósito de Deus. Então vai pegar desde Adão no pecado e nós vamos chegar aonde, meus irmãos? José. E para isso você vai ver os princípios. Para chegar a José, amados irmãos, que fala de um homem semelhante, um homem segundo o coração de Deus, um homem semelhante a Cristo, você começa com Abel. Está vendo Deus movendo? Aí está o drama da redenção em Cristo Jesus, que é um drama da redenção universal. Deus estava redimindo os céus. Você não pode concentrar-se na terra. Porque houve uma rebelião lá e houve uma confusão. O anjo é um ser criado. É um ser criado para a obediência. Mas é um ser livre, porque Deus não fez escravo. E quando houve a rebelião dele, não foi só ele que saiu e desceu. Foi ele e 1/3 dos anjos. Imagine quantos anjos não tem. E olha a confusão. Mas Deus já tinha, dentro da sua soberania, a redenção do homem, em todos os aspectos. Então, como você vê aqui, como é que a astúcia de Satanás, como é que ele age? Ele continua agindo do mesmo jeito. Ele não mudou o jeito dele. Então, você vai ver os princípios de Abel. Você vai ver, separando que é luz, Abel, trevas, Caim. Você já tem duas humanidades. O que vai da descendência de Abel, que morreu, né? Mas de Abel, que Deus veio, depois vem Sete, e aqueles de Caim. Você vai ter agora, aqueles todos nascem em Adão. E todos nascem pecadores por herança. Por isso que agora em Cristo Jesus nós temos a nossa herança. Não é Adão, mas Adão teve a sua herança. Quando Adão pecou, a palavra de Deus diz que Adão e Eva geraram filhos à imagem e semelhança deles, não de Deus, porque eles haviam perdido. Agora o que Cristo está fazendo? Gerando, renascendo filhos, dando novo nascimento, para quê? Para que eles ganhem a imagem e semelhança do Filho. Sair da imagem e semelhança de Adão, caído, para a imagem e semelhança do último Adão, que é Jesus Cristo. Está lá em 1 Coríntios 15. O último Adão, segundo o homem. Então só tem 2 homens na Bíblia. E só tem 2, Adãos na Bíblia. O primeiro e o último. O primeiro homem e o segundo homem. Daí tem toda a geração. Daí tem toda a humanidade. Ou você está no primeiro homem, ou no último. Ou você está em Adão, ou no segundo Adão, no último. Ou você está em um nele. Ou você está na luz, ou você está em trevas. Abel. Quando você caminha mais, Deus começa a fazer as separações entre terra e céu. Ele vai dizer justo isso. O que é terreno, o que é celestial. Nós olhamos na vida de Enoque. Mas quando você vai para a vida de Noé, você vai ver o que é espiritual, o que é carnal, porque o homem tornou-se carnal. E nós vamos ver os 3 inimigos nossos já estão aqui. Primeiro pecado, quais são os inimigos?
a carne, o pecado, a carne e o mundo. Quem está por trás desses três inimigos? Satanás. E a trilogia satânica. Mas nós temos a Trindade maravilhosa que nos liberta dessa trilogia nefasta. Então nós vamos ver cada um que o homem depois do pecado se tornou. Entrou o pecado, entrou a carne, entrou o mundo. Não existe um mundo no sentido do sistema que Satanás está por trás. É como se Deus colocasse na mão do homem toda a criação. E o homem entregou para quem? Para Satanás. Por isso, se você vai ver a tentação, nós vamos ver a tentação de Jesus. O que Satanás disse para Jesus? Todos esses reinos são meus. Se você me adorar, eu te dou. Porque de um modo ou outro surgiu o mundo. Quando o homem pecou, surgiu. Com tudo que você vê aí e que você vê nas nossas vidas. Por isso a criança nasce. Ela nasce. Amados irmãos, você não precisa ensinar nada, não precisa falar nada. Se você fala não faça, ela faz. Ela tem uma descendência adâmica. E quem pode interromper essa descendência adâmica é o último homem, o último Adão. O segundo homem, o último Adão, Jesus Cristo. Por isso, o novo nascimento é fundamental. Não há vida cristã sem novo nascimento. Porque nascemos de Adão. Nós temos que nascer agora do segundo homem, o último Adão, que é Jesus Cristo. O primeiro é terreno, nós nascemos já terrenos. O último é celestial. Por isso que ele vai dizer, se você não nascer do alto, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, porque esse outro reino está na mão de Satanás. Colossenses 1,13 vai dizer, ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso não é maravilhoso, amados irmãos? E Jesus, pela sua imensa e imutável graça, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação. Isso quer dizer o que, amados irmãos? O supremo propósito de Deus não começa no Éden, começa na eternidade. E por isso, eu e você podemos crer fielmente que Deus vai fazer tudo aquilo que está proposto no seu coração. Tanto é que quando você lê, você vai pegar, lia, desde Gênesis até Apocalipse, são meios que Deus usou para chegar a Apocalipse 21, 22. A Jerusalém celestial. O povo de Deus, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Por isso que você vê a relação entre Adão e Eva. Deus formou o homem. E Deus tirou de Eva, de Adão, a costela para fazer. Não foi isso que Deus fez em Cristo? Deus tirou a igreja da onde? Porque se você não nascer de Cristo, você não pode ter vida eterna. Então nós fomos enxertados em Cristo Jesus. E agora ganhamos a vida de Cristo. Ganhamos a filiação. Ganhamos a paternidade de Deus. Ganhamos a eternidade em Cristo Jesus. Por isso o povo de Deus é eterno. Por isso, meu amado irmão, não vacile. Ele diz, ninguém arrebatará das minhas. A obra de Cristo é perfeita, ela é eterna, irremediável, irretocável. E a palavra de Deus diz assim, bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou no novo nascimento, para uma viva esperança, fala da eternidade, a glória eterna, da viva esperança em Cristo Jesus, uma esperança que não vai murchar, que não vai se perder, não vai envelhecer,
Porque ela é guardada nos céus pelo poder de Deus. Quem pode tirar, irmão? Por isso, o povo de Deus é o único povo que tem uma viva esperança. A esperança do mundo, amados irmãos, é falsa. É falsa. Por isso, o mundo espera no governo, o mundo espera na política, na economia, na educação. São coisas boas, mas não é a nossa esperança. A nossa esperança é uma viva esperança que não pode morrer. Qual é essa esperança? Cristo em vós, esperança da vida. Agora Cristo em vós. Então você vê todos esses personagens, começando por Abel, são 7 personagens, todos eles falando da realidade espiritual. Quando você vê os 3 primeiros princípios, que é Abel, luz e trevas, Enoque, que é terreno e celestial, e Noé, que é carnal, que é espiritual. São 3 princípios que Deus vai fazer o quê? Deus vai separar, trazer uma experiência desses princípios em 4 personagens: Abraão, Isaac, Jacó e José. E esses princípios são os princípios que Deus Ele está fazendo conosco. Ele está separando o que é luz e o que é trevas. Ele está separando o que é carnal, o que é espiritual. Ele está separando o que é terreno e o que é celestial. Tudo que é luz, que é celestial e espiritual, fala de Cristo. Tudo que é terreno, que é carnal e que é trevas, fala do homem sem Cristo. Está entendendo? Apesar que nós todos aqui temos ainda trevas, ainda temos coisas carnais, ainda temos coisas terrenas, mas quanto mais nós conhecemos a Cristo, que é a luz, que é vida, que é celestial, é espiritual, é eterno, Deus vai nos separar. Isso daqui é de Deus, isso daqui não é de Deus. Isso é de Deus, isso é terreno, isso é celestial, isso é espiritual, isso é carnal. Aí você fala assim, mas como Deus faz isso? Deus diz na palavra dele, lá em Hebreus 4, versículo 12: a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque ela é viva, porque ela produz vida. Porque ela é viva, porque Ele é o Verbo encarnado, é Cristo. Ele é a palavra, Ele é o Logos, Ele é o Verbo, Ele é a vida. E faz o que, amados irmãos? É viva e eficaz. Eficaz quer dizer, ela produz aquilo que está no coração de Deus. Separação entre alma e espírito, juntas e medulas, e as intenções do nosso coração. O que discerne as intenções do nosso coração? Juntas e medulas, amados irmãos, fala daquilo que é interior. E o coração fala daquilo que é interior. Porque exteriormente nós podemos parecer, mas Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que tem lá. E só Ele, pela sua palavra e pela providência de Deus, que faz o quê? A providência de Deus exterioriza as nossas trevas, carne e aquilo que é terror. Ela faz aparecer. E quando Deus mostra para nós isso em nós, o que nós devemos fazer? Voltar, arrepender, confessar diante do Senhor. Então você vê astúcia aqui, amados irmãos, você vê 2 esferas contrastantes. Nós vamos entrar aqui em 3, 2 esferas contrastantes. Adão e o Senhor. O primeiro homem e o último. Você tem 2 esferas contrastantes. Você vê o mundo todo dividido em 2 esferas. Você vai ver o mundo todo dividido em aqueles que estão em relação a Abel e aqueles que estão em relação a Caim. Por
Porque Abel fala aqui, então o homem, centrado no homem ou centrado em Deus? Eu, entre a cruz, aí com Cristo, em Deus, o homem em Cristo. Isto nós vamos estudar cada um deles a partir de Abel. Por quê? Porque quando o homem peca, já tem a pré-figura de Cristo. Qual é a pré-figura de Cristo? Ele vai dizer, olha, o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. Aí João 12 vai dizer assim, olha, está na hora do príncipe desse mundo ser julgado. E ele foi julgado aonde? Na cruz. Por isso Satanás odeia a cruz. A religiosidade odeia a cruz. Quando você fala da cruz, como uma pessoa disse, graças a Deus está sendo despertado. Você, eu vou lá porque nossa fala prega o evangelho da cruz. Mas irmãos, eu não entendo. Pregar o quê? Vai pregar o evangelho do homem? Absurdo. Então, olha a astúcia de Satanás. Lembre-se uma coisa, a palavra de Deus, ela é infalível. O governo de Deus, amados irmãos, ao governo de Deus, que é soberano, e Deus faz tudo perfeito. Por isso que Deus não aceita aquilo que não está dentro da palavra dele. Por isso, uma boa parte da cristandade estão inventando coisas que não tem na Bíblia. Vai tentar agradar a Deus, não vai agradar a Deus. Deus se agrada, Ele só se agrada com aquilo que Ele disse. E aquilo que Ele disse se concentra no seu Filho, Jesus Cristo. Isso Deus se agrada. Toda a movimentação do corpo, da alma, tentando agradar a Deus, Deus não aceita. E aí a gente vê a disparidade que nós falamos ontem entre o culto e o testemunho. Há uma disparidade. Aqueles que estão reunidos e cantando e dançando e pulando, e o testemunho. Há uma disparidade. Porque não há uma realidade espiritual. Vamos ler para aqui, vamos ler lá, capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher. E aqui, meus irmãos, nós vemos toda a artimanha de Satanás. Satanás é contra Deus. Tudo que Deus fala, Satanás vai se opor. Por isso, muitas vezes você vê, não tenho isso, mas o senhor fala assim, eu ouvi filme sobre Jesus, sobre tudo, mas se você for ver, dificilmente você vai encontrar uma coerência com a Bíblia. Vai ser introduzida alguma coisa. Eu não vi, mas meu irmão, ele falou que ele assistiu Gênesis, Velho Testamento, lá, história da Bíblia. Ele falou, não bate. E não bate mesmo. Como é que você vai falar para esse mundo que Cristo está em tudo aqui? Você vai contar histórias reais, mas sem a revelação de Cristo Jesus. Quem o mundo odeia Cristo. Quem Satanás odeia Cristo. Olha Pedro, ele dá a visão de Cristo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Não foi carne nem mim quem te revelou. Sabe, foi meu Pai. Meu Pai revelou para você, porque é por revelação. Esse mesmo Pedro que teve a revelação maravilhosa do fundamento da igreja, que é Cristo, ele vai ter uma revelação da maior posição na igreja, que é Satanás. Ele vai dizer, Jesus diz assim, eu vou para Jerusalém e vou morrer. Ele chama Jesus do lado e fala assim, olha, não vai. Olha Satanás. Você vai morrer, mas não vai. O que Jesus diz para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Atrás, Satanás.
Você não pensa das coisas de Deus. As coisas de Deus é na sua palavra, é no seu Filho. Você pensa das coisas do diabo. O que é as coisas do diabo? É o Evangelho sem cruz. O Evangelho sem Cristo. Cristo não precisa morrer. Cristo não precisa ressuscitar. Eu e você não precisamos morrer. Nós não precisamos ganhar nova vida. Não precisa. Desde que você seja batizado ou aceite Jesus, está tudo certo. Meus irmãos, totalmente equivocado. E devemos ser batizados. O renascido deve ser batizado. Mas Satanás, ele é o oposto à palavra de Deus. Ele foi oposto no céu. Lá, você pode ler Isaías 14, Ezequiel vai dizer: eu subirei e serei maior